Os Lakers venceram por 101-94, mas o placar não conta nem metade da história desse jogo. Já deixa o like e fica até o final porque tem coisa importante acontecendo nessa série. Começo equilibrado, mas com sinais claros. O jogo começou exatamente como muita gente esperava, equilibrado. Os dois times entrando com intensidade, trocando pontos, sem dar espaço fácil. Os Rockets vieram agressivos, tentando acelerar o ritmo, forçar jogadas rápidas, mostrando que não estavam ali para facilitar. E por alguns minutos funcionou. O jogo ficou aberto, posse lá, posse cá, ninguém conseguia se impor de verdade. Mas é aí que entra aquele detalhe que muda tudo. Porque enquanto o jogo parecia equilibrado, os Lakers já estavam silenciosamente no controle. E muito disso passava por um nome, LeBron James. Mesmo sem forçar jogadas, ele já ditava o ritmo, chamava a bola, organizava, observava cada movimentação da defesa. Não era sobre pontuar naquele momento, era sobre entender o jogo. E isso começa a fazer diferença, porque enquanto os Rockets jogavam na intensidade, os Lakers jogavam com inteligência. Cada ataque começava a ser mais bem trabalhado, cada posse mais tensada. E aos poucos, quase sem perceber, a sensação mudava. O jogo ainda estava equilibrado no placar, mas não na dinâmica, porque um time reagia e o outro já sabia exatamente o que estava fazendo. E quando essa diferença aparece tão cedo, geralmente ela cobra o preço mais na frente. O momento em que os Lakers assumem o controle. E aí o jogo muda, não com uma jogada espetacular, não com um lance isolado, mas com uma sequência. Uma daquelas sequências que, quando você percebe, já foi. Os Lakers começam a encaixar, defesa mais agressiva, mãos ativas, pressionando cada posse dos Rockets. E o que antes era equilíbrio, vira desconforto. Os Rockets começam a errar, um passe forçado aqui, uma decisão apressada ali, e quando percebem, já estão entregando a bola. Turnovers que, contra um time como os Lakers, custam caro. Porque do outro lado não tem desperdício. Cada erro vira oportunidade. Cada recuperação vira transição. E aí vem o detalhe mais importante. Os Lakers não aceleram de qualquer jeito. Eles escolhem o momento certo. Atacam quando precisam. Controlam quando convém. E isso vai minando o adversário. A diferença no placar começa a crescer, não de forma explosiva, mas constante, implacável. Os Rockets tentam reagir, forçam jogadas, tentam voltar rápido para o jogo, mas isso só piora, porque entram exatamente no ritmo que os Lakers querem. E nesse ponto já dá para sentir. O jogo ainda não acabou, mas o controle já tem dono. E quando os Lakers chegam nesse nível de controle, não é só vantagem no placar, é domínio de jogo. Defesa dos Lakers muda o jogo. Se teve um momento em que esse jogo realmente virou, foi aqui. Porque mais do que o ataque, foi a defesa dos Lakers que começou a sufocar completamente os Rockets. A intensidade aumentou, mas não foi só esforço, foi organização. Cada jogador sabia exatamente onde estar. As linhas de passe começaram a fechar, os espaços diminuíram e, de repente, o ataque dos Rockets ficou travado. Aquele time que no começo parecia agressivo, agora hesitava, pensava duas vezes antes de cada jogada. E no basquete, esse meio segundo de dúvida é fatal. Os Lakers começaram a pressionar a bola, a contestar arremessos, a incomodar em cada posse. E aí vieram os roubos. Bolas recuperadas que não só paravam o ataque dos Rockets, mas geravam oportunidades rápidas do outro lado. Transição, velocidade, eficiência. E o mais impressionante, não era só um jogador, era coletivo. Todo mundo comprometido, todo mundo participando. Enquanto isso, os Rockets iam perdendo o ritmo. As jogadas já não fluíam, os arremessos ficavam mais difíceis e a frustração começava a aparecer. E é nesse tipo de cenário que o jogo escapa. Porque quando você não consegue mais executar, você começa a forçar. E quando força contra uma defesa ajustada, você erra. E foi exatamente isso que aconteceu. A defesa dos Lakers não só segurou o jogo, ela ditou o rumo da partida. E a partir dali, não era mais só sobre pontuar, era sobre controlar completamente o adversário. Controle emocional e inteligência de jogo. E além da parte tática,
teve um fator que fez ainda mais diferença: o controle emocional. Porque mesmo com a pressão do jogo, mesmo com a intensidade dos Rockets, os Lakers não se desesperaram em nenhum momento. Eles jogaram com calma, com paciência, com leitura. Cada posse era trabalhada, sem pressa, sem forçar o que não precisava. E isso em jogo grande pesa muito. Porque enquanto os Lakers mantinham a cabeça no lugar, os Rockets começavam a demonstrar frustração. E isso aparecia nos detalhes. Arremessos precipitados, decisões apressadas, jogadas individuais tentando resolver tudo de uma vez. Era como se estivessem correndo atrás do jogo, mas sem um plano claro. E aí entra a experiência. Os Lakers sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam a hora de acelerar e principalmente a hora de desacelerar, de esfriar o jogo, de controlar o relógio, de escolher a melhor jogada. E isso vai minando o adversário. Porque não é só físico, é mental. Você começa a sentir que está sempre um passo atrás, sempre reagindo, nunca ditando. E quando um time chega nesse nível de controle emocional, o jogo deixa de ser disputa e passa a ser execução. E foi exatamente isso que os Lakers fizeram. Executaram o jogo com inteligência, sem se perder, sem se afobar, enquanto o adversário ia se desorganizando aos poucos. Fechamento da primeira metade com autoridade. E quando o jogo se aproxima do intervalo, fica claro, os Lakers não só equilibraram, eles assumiram. A vantagem no placar já começa a refletir o que está acontecendo dentro de quadra, mas mais do que os números, é a sensação, aquele sentimento de que o jogo está sob controle. Os Lakers desaceleram quando precisam, aceleram no momento certo e não deixam o adversário respirar. Cada posse é administrada com inteligência, sem pressa, sem desperdício. Enquanto isso, os Rockets tentam encontrar respostas, mas nada encaixa de verdade. As jogadas não fluem, os arremessos ficam mais difíceis e o tempo vai passando. E isso pesa, porque quando você chega no intervalo com essa dinâmica, não é só desvantagem no placar, é desvantagem mental. É a sensação de que você tentou de tudo e mesmo assim não conseguiu mudar o jogo. E o mais interessante, até aqui não foi uma atuação individual que decidiu, foi coletivo, foi organização, foi controle. E isso torna tudo ainda mais perigoso, porque quando um time domina assim em conjunto, significa que ainda tem mais para acontecer. E aí fica a pergunta, se os Lakers já estão assim, o que vem no segundo tempo? Lakers abrem 2-0 e isso muda tudo. E no fim de tudo, tem um número que fala mais alto que qualquer estatística: 2-0. Os Lakers abrem vantagem na série, e isso muda tudo, porque em playoffs não é só sobre vencer, é sobre controlar o caminho. E quando você faz 2-0, você não só ganha jogos, você coloca o adversário contra a parede. Agora toda a pressão muda de lado. Os Rockets deixam de jogar para competir e passam a jogar para sobreviver. Cada erro pesa mais, cada derrota se aproxima do fim. Enquanto isso, os Lakers entram em um cenário completamente diferente. Mais confiança, mais controle, mais margem. Eles não precisam mais correr atrás. Eles podem ditar o ritmo da série, escolher como jogar, quando acelerar, quando administrar. E isso em uma série longa é uma vantagem gigantesca, porque o jogo deixa de ser apenas técnico e passa a ser mental. Os Rockets agora carregam a urgência, a necessidade de resposta imediata, de ajuste rápido, de não poder errar. E a gente sabe, quando um time entra em quadra com esse tipo de pressão, qualquer detalhe pode virar um problema. Enquanto isso, os Lakers jogam com a tranquilidade de quem sabe que está na frente. E esse tipo de cenário costuma definir séries. Porque 2-0 não é só um placar, é uma mensagem. E a mensagem dos Lakers até aqui é clara. Eles não estão só vencendo, eles estão assumindo o controle completo. LeBron segue sendo o fator decisivo. E no meio de tudo isso, tem um nome que continua aparecendo: LeBron James, mais uma vez. E não é só pelos números, embora eles já impressionem por si só. 28 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Mas o impacto dele vai muito além disso, porque LeBron não joga só o jogo, ele controla o jogo. Cada posse passa por ele de alguma forma, cada decisão importante ele está envolvido.
Quando o time precisa acelerar, ele acelera. Quando precisa calmar, ele segura. É leitura, é experiência, é controle total da situação. E o mais impressionante é como ele faz isso parecer natural, sem forçar, sem exagerar. Ele escolhe os momentos, sabe exatamente quando assumir e quando fazer o time jogar. E isso muda tudo. Porque enquanto os Rockets tentam encontrar soluções, os Lakers lá têm uma certeza. Eles têm alguém que entende o jogo em um nível diferente. E em séries assim, isso pesa demais. Porque não é só talento, é timing. É saber quando o jogo está escapando e puxar de volta. E foi exatamente isso que LeBron fez. Nos momentos em que o jogo poderia ficar perigoso, ele apareceu. Pontuou, criou, organizou e recolocou tudo no lugar. E é por isso que, mais uma vez, ele é o fator decisivo. Porque enquanto ele estiver nesse nível, os Lakers não estão só competindo. Eles estão jogando com uma vantagem que não aparece só no placar, mas em cada detalhe do jogo. O problema dos Rockets: falta de resposta. E do outro lado, tem um problema que começa a ficar cada vez mais evidente. Os Rockets não estão encontrando respostas. Não é falta de talento, não é falta de tentativa, mas é falta de solução. Porque tudo o que tentam parece não funcionar por muito tempo. Ajustam uma coisa e os Lakers respondem na sequência. Tentam acelerar o jogo e acabam errando mais. Tentam forçar jogadas individuais e perdem ainda mais o controle. E isso começa a acumular. Os mesmos erros voltam a aparecer. Decisões precipitadas, ataques desorganizados, momentos em que o time simplesmente trava. E em uma série desse nível, isso custa caro. Porque enquanto um time evolui durante o jogo, o outro repete os mesmos problemas. E aí entra a parte mais preocupante: a pressão. Porque agora não é só sobre jogar melhor, é sobre precisar vencer. E quando essa necessidade entra em quadra, ela pesa. Pesa na tomada de decisão, pesa na confiança, pesa em cada posse. E o time começa a jogar com urgência, mas sem clareza. E isso é perigoso, porque urgência sem controle vira erro. E erro, contra um time organizado como os Lakers, vira ponto do outro lado. Então a grande questão aqui não é só o que os Rockets fizeram de errado, é o que eles ainda não conseguiram fazer: responder, se adaptar, mudar o rumo da série. E enquanto isso não acontecer, o cenário continua o mesmo. Um time no controle e outro correndo atrás, sem saber exatamente como alcançar. O que esperar dos próximos jogos? E aí vem a pergunta que todo mundo está fazendo agora: o que esperar dos próximos jogos? Porque depois de um 2-0, a série entra em um momento decisivo. Do lado dos Rockets, não tem mais margem. Agora é ajuste ou queda. Eles vão precisar mudar alguma coisa, e rápido. Seja na rotação, na forma de atacar, ou principalmente na maneira de lidar com a defesa dos Lakers. Porque do jeito que tá, não tá funcionando. E continuar insistindo nas mesmas soluções pode ser fatal. Ao mesmo tempo, tem o fator psicológico. Jogar pressionado muda tudo. Cada posse vira mais pesada, cada erro vira maior. E isso pode afetar completamente o desempenho. Agora, olhando para os Lakers, o cenário é outro. Eles entram mais confiantes, mais organizados e sabendo exatamente o que está dando certo. A tendência? Manter a estratégia, controlar o ritmo e explorar os erros do adversário. Mas tem um detalhe importante: em playoffs, nada é garantido. Um ajuste certo, uma mudança de postura, um jogo fora da curva e tudo pode mudar. Então, apesar da vantagem clara dos Lakers, a série ainda pede atenção, porque o próximo jogo pode definir tudo, ou pode reacender completamente a disputa. E é isso que deixa esse confronto tão interessante daqui para frente. A gente não está só vendo jogos, a gente está vendo uma série que pode virar ou se decidir de vez. A pergunta que fica: e depois de tudo isso, fica uma pergunta no ar: essa série já está definida? Porque quando você olha o 2-0, quando você vê o controle dos Lakers, quando você analisa o desempenho dentro de quadra, a sensação é clara: eles estão um passo à frente, talvez mais de um. Mas playoffs não são decididos só na lógica, são decididos em momentos, em ajustes, em reação. E é aí que entra a dúvida.
Os Rockets ainda têm resposta? Ainda conseguem virar essa chave? Ou esse já é o início de um caminho sem volta? Porque uma coisa é certa, se tudo continuar como está, a tendência é clara. Mas se houver uma mudança, se aparecer alguém para quebrar esse roteiro, a história pode ser outra. E é exatamente isso que torna essa série tão interessante, porque ela está em um ponto crítico, um ponto em que tudo pode se confirmar ou começar a mudar. E agora, a resposta não está mais na análise, está dentro de quadra, nos próximos jogos, nas próximas decisões e principalmente na forma como cada time vai reagir a esse momento. Então eu te pergunto, essa série já acabou ou os Rockets ainda têm chance de reagir? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E se você curtiu essa análise, já se inscreve no canal porque a gente vai acompanhar cada jogo dessa série.